Amém. Então, amados, né, você pode acessar a sua confissão de fé aí, abrir ela no capítulo 25. Já estamos aí seguindo para o final. A confissão de fé batista que nós seguimos é a de 1689, é uma confissão de fé batista de Londres. E essa confissão ela foi redigida por alguns dos puritanos não conformistas, como os irmãos já estudaram, né, lá nas introduções da nossa confissão, entenderam como que ela foi gerada, de qual necessidade ela veio. E as origens da nossa confissão, inicialmente a de Westminster, a confissão de fé que os presbiterianos utilizam. Então ela seria a nossa avó. Então em muitos assuntos, principalmente neste, onde a nossa confissão, por climas acalorados da época, tem alguns motivos de alguns parágrafos não terem sido colocados nessa confissão. E nós precisamos de luz, porque somos uma igreja e precisamos determinar aqui como vemos certos assuntos. Por exemplo, o divórcio. Divórcio é bíblico? Não é. Recasamento é possível à luz da Bíblia? Não é. Então esses assuntos precisam ser esclarecidos. Precisamos olhar para a palavra e entender. Então a nossa confissão ela vai até o 4º parágrafo. E ela não vai tratar sobre muitos assuntos. Por exemplo, ela não vai definir o que é casamento. Ela não vai dar uma definição extensa sobre isso. Então eu pego alguns parágrafos, pego os 2 últimos, por exemplo, da de Westminster, e complemento aqui para trazer o entendimento. Tá? Tendo em vista que muitos dos parágrafos que nós temos e utilizamos estão idênticos à de Westminster. Então não tem problema nenhum estudarmos as outras confissões. E consideramos os presbiterianos como os nossos irmãos em Cristo. Tá? Então os irmãos podem, por exemplo, consultar o catecismo de Westminster. Eu acredito que até a Ana utiliza com seus filhos, né? O catecismo de Westminster, não tem problema nenhum. É muito semelhante ao nosso. Porém, só uma ressalva no pactualismo deles, como eles enxergam a teologia bíblica pactual. Aí há divergências, né, no pedobatismo e o credobatismo. Então, esses são pontos, né, em doutrinas chaves que vão divergir. Mas nesta aqui não. Aqui vamos seguir de acordo com nossos irmãos presbiterianos. Tá bom? Então, o capítulo 25 vai falar sobre matrimônio, tá? Então, uma pequena introdução, eu lanço sempre aqui algumas perguntas, né? Para preparar o pensamento do irmão e se o irmão já tem as respostas para isso. E, segundo as suas respostas, você tenha a visão que a igreja está propondo conforme a confissão de fé. Então, o que é casamento? Você tem isso definido na sua mente? Você sabe, à luz da Bíblia, o que é o casamento? Aonde que ele foi instituído? Entre quantas pessoas são? É só entre homem e uma mulher? Tem pastores fazendo casamentos com homens. Para que propósito Deus instituiu o casamento? Qual que é o propósito do casamento? Os cristãos podem se casar com os descrentes? Com quem podemos nos casar? O crente pode se divorciar? E sobre o recasamento, é lícito para o crente ele assumir um outro matrimônio? Sim, não, talvez. Você precisa ter a resposta para todas essas perguntas. Estando nesta igreja, ainda mais a sociedade como está hoje, tratando o casamento, é capaz de uma pessoa que chegou à conversão, Deus entregou a fé para ela, ela venha para a nossa igreja e ela já tenha passado por 3, 4 casamentos. E aí, não vamos assumir ela como membro aqui? Como que vamos tratar esse assunto? Tá bom? Algo parecido já aconteceu conosco em assembleia. Então o irmão precisa ter luz sobre esses fatos. O pastor sozinho numa igreja congregacional, eu já disse, pouco ele faz. Não adianta eu ter luz sobre os fatos e o irmão não ter. Tanto que a minha função aqui é trazer, ajudar o irmão a você entender esses fatos, né, esses assuntos. Então vamos lá, aí entramos no primeiro parágrafo. Vamos ver o que esse parágrafo é da nossa confissão, tá bom?
a regra monogâmica do casamento. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Não é lícito ao homem ter mais de uma esposa, nem a mulher ter mais de um marido ao mesmo tempo. Tá bom? Então aqui nós já temos uma regra para o casamento, e como eu disse aos irmãos, a nossa confissão não se preocupou em definir detalhadamente o casamento, tá? Mas eu fiz isso. Eu trouxe a definição do casamento, porque ali se encontra a palavra casamento e os irmãos precisam ter luz disso. A primeira deficiência neste capítulo é a ausência de uma definição do casamento. Essa é uma omissão significativa, mas comum. Por quê? Se os irmãos estudaram, estão lembrados da história da nossa confissão de fé, o rei Henrique VIII, ele gostava de se casar com quem? Hã? Irmãs? Primas. Pessoas da mesma família de outros, por exemplo, da Espanha. Então ele pegava suas primas e se casava com elas. Aí não dava-lhe filho homem. O que ele fazia com as mulheres? Algumas matava e outras queria, de forma ilícita, divorciar delas. Então este é o clima. A Inglaterra, ela vem de reinados. Por mais que existisse o parlamento, ainda existia o poder do rei. E esses reis, por questões políticas, gostavam de se casar, às vezes, com filhas, parentes de outros reinados. Lembram-se da Tríplice Coroa? A Suíça, a Inglaterra, a Irlanda, que era tudo governado pelo rei da Inglaterra. Então existia esse jogo político dentro dos casamentos. E isso acalorou os climas, irmãos, na elaboração da nossa confissão. Ainda mais porque, amados, já se existia a de Westminster, que se opunha muito à prática desses reis. Já existia a questão dos batistas emergindo na questão do pedobatismo. E tudo isso estava com seus climas acalorados. Foram debates longos entre os teólogos. Então, na edição da nossa confissão, que passava por um parlamento inglês, para aprovação, as confissões eram justamente para isso. Estão lembrados? Passava-se pelo parlamento e falava: eis os batistas e a sua confissão. Está aprovado. Então, amados, não colocar algo na confissão, às vezes era para que a confissão passasse pelo parlamento. Se eles colocassem certas cláusulas, certos parágrafos, o parlamento ia bloquear. Então existia essa questão política também. Tá? Que nós temos que levar em consideração. 1689, é só você fazer uma pesquisa rápida na sua casa. Em 1689, quem era o rei da Inglaterra? Como eram governadas as religiões naquela época, naquele local? Ainda mais tendo em vista a guerra civil na Inglaterra, que ocorreu. Lembra lá da guerra puritana? Os puritanos, George Orwell, envolvido lá, liderando os puritanos à guerra, né, levando os homens armados. Então isso foi um clima muito tenso. Então a nossa confissão ela veio com base em guerras, desavenças, irmãos. Política envolvida. Tá? Então, algumas coisas não vão ser colocadas realmente. Mas não significa que nós não podemos consultar as outras confissões que já tinham aprovação. Tá? E isso vai nos ajudar. Nos debates acalorados sobre o divórcio e a imoralidade sexual nos dias de hoje, essa questão fundamental frequentemente é esquecida. Você pode ir a igrejas que eles não vão tocar nesse assunto. Que o pastor fala: quê? Eu vou tocar nesse assunto de divórcio? Eu vou falar de recasamento aqui? Eu não vou só pregar o evangelho, vou seguir aqui a nossa vida, como se esses problemas não viessem à tona. Assumir uma definição errada ou vaga sobre essa questão, casamento, se você tiver uma ideia errada ou vaga sobre casamento, ou falhar em querer saber sobre ela, certamente resulta ou resultará em um pensamento errado, vago ou confuso sobre os temas de imoralidade sexual. Aí você não vai conseguir definir o que é imoralidade sexual, porque a boa definição de casamento livra
alguns aspectos sobre imoralidade sexual, tá bom? Por exemplo, amaziados, que eu vou tratar aqui também. Já vi batismos de pessoas amaziadas. Pergunto a vocês, está correto batizar uma pessoa amaziada? Então, amados, o pensamento vago, incorreto sobre casamento, vai levar você a cometer outros erros. A assumir, talvez, aquilo que a Bíblia condena como certo. Tá? Então, para usar a expressão útil de Jay Adams, o casamento é uma aliança de companheirismo. Tá? Até mesmo no comentário de Waldron, ele cita o Jay Adams. Tá? Então, nós temos um auxílio de livros, e um dos livros que eu vou utilizar para abordar essas questões é o livro de Jay Adams, sobre casamento e divórcio. Tá? Alguns irmãos aqui adquiriram esse livro, já leram esse livro. Né? Ou seja, é uma promessa pública e formal feita por um homem e uma mulher, um ao outro, que os leva a uma união matrimonial destinada a proporcionar um companheirismo de vida multidimensional, né? Ou seja, abrange várias áreas. Essa definição de casamento contém uma referência ao propósito do casamento, tá? Que rege o casamento e a atividade que o constitui, tá bom? Então vamos ter aqui já uma breve explanação, né, uma preparação sobre definição de casamento. Então, primeira coisa, a instituição, onde ocorreu? Aonde ocorreu essa instituição? Quem criou o casamento? Então, graças ao bom Deus, já expus esse texto aqui. Gênesis capítulo 2, verso 18 a 20. Estamos em Gênesis. Agora já estamos vendo a prole, né? E prole é essa que veio de casamentos abençoados por Deus. Em Gênesis 2, verso 18 a 20, temos a instituição do casamento. Adão finalmente encontrou alguém como ele, uma correspondente, uma companheira, uma auxiliadora adequada para ele. Lembra desses termos que eu trabalhei aqui? A ajudadora, a auxiliadora. Adão recebeu de Deus algo que lhe completava. Ele estava lá nomeando os animais, olhando para os animais, e ele, naquele momento, percebeu: me falta, porque todos os animais tinham seus pares. Ele falou: está me faltando algo. E Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. E ele fez uma ajudadora adequada. De certa forma, Adão ainda não estava completo sem Eva. Albert Burns, né, um teólogo, observou uma igual, uma companheira, uma compartilhadora de seus pensamentos, suas observações, suas alegrias, seus propósitos, seus empreendimentos. Quando eu tenho a ideia da instituição de casamento em Gênesis 2, casamento é companheirismo, irmãos. Casamento é diálogo. Casamento é se alegrar junto, é chorar junto, é passar por momentos juntos. Essa é a concepção de casamento que você tem que ter. Porque eu sei que tem mulheres aqui que estão casadas em julgo desigual. E talvez o seu casamento não caracterize casamento. E você tem que ter noção disso. O seu marido é companheiro? Ou o seu marido te trata como um lixo? Está dentro da instituição casamento que Deus deseja. E assim você vai formatando a sua ideia à luz da Bíblia sobre o que realmente significa um casamento. Porque existem apenas pessoas que moram juntas, irmãos. Que existe uma parede no meio da casa. Que o marido não fala com a esposa. Que cada um tem o seu dinheiro e cada um vive com o seu dinheiro. Não existe cumplicidade, não existe auxílio. Não se alegram juntos. E assim você já vai entender o quê? Opa, será que o meu casamento é um casamento pactual? Será que o meu casamento é um casamento que agrada ao Senhor? Então, Matthew Henry, também,
um teólogo. É bem conhecida que a mulher era feita de uma costela lateral, correto? De Adão, não feito de sua cabeça para governar sobre ele, nem fora de seus pés para ser pisoteado por ele, mas fora feito do seu lado para ser igual com ele, para caminhar ao lado, sobre o seu braço, sobre a sua proteção, e perto do seu coração, porque a costela é perto do coração. Para quê? Para ser amada. Essa é a alusão que Matthew Henry faz sobre casamento. Companheirismo, auxílio. Adão e Eva caminhavam juntos, parceiros, administravam as coisas de Deus juntos, educavam os filhos juntos. Isso é casamento, união. Isso é casamento, tá? Aí você precisa ter luz sobre isso. Ah, mas meu marido é ímpio. Não significa que ele não pode ser o seu companheiro. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo recomenda às mulheres que chegaram à conversão a não abandonarem seus maridos. Mas qual que é o limite para isso? Qual que é o limite para que elas permanecessem com seus casamentos em 1 Coríntios 7? Existe limite? Ou é uma submissão cega, aceita tudo, faz o que quer? Não, não é bem por aí. Porque existe o abandono do lar. E o abandonar, depois iremos trabalhar isso, não é apenas de presença física, meu amado. O seu marido pode estar morando com você, mas já ter abandonado o lar há muito tempo. Ou a mulher também. Então são coisas que precisamos discernir. Como Deus define na sua palavra o que é casamento. E agora estamos começando a pisar nesse solo. Companheirismo. É inadmissível. Como quando as mulheres chegam em mim, falam, meu marido está difícil. Eu falei, você tem diálogo na sua casa? Não, não tenho. Aí você quer que eu faça o quê? Você não tem companheirismo. Não tem casamento aí, minha irmã. Não tem casamento aí, minha irmã. Você não consegue conversar com o seu marido. Porque se a sua, vamos lá, se a sua submissão é no Senhor, correto? 1 Coríntios capítulo 5, a submissão da mulher é no Senhor ao marido. Então existe uma fronteira. Existe até aqui eu vou, correto? Até aqui eu vou. Aí você, para listar esse até ali, os limites, você vai precisar ter uma boa conversa com o seu marido ou não? Você vai ter que conversar. Aí o marido, não quer saber! Que tipo de casamento é esse? A minha sogra é casada com um ímpio. A mãe da minha esposa. O pai da minha esposa. Mais de 30 anos de casado já tem? 35 anos de casado com um ímpio. Ele não leva a bebida para casa, ele respeita, ele não proíbe ela, ele traz ela para a igreja. Ele permite, ele é companheiro dela. Ele só não quer professar a mesma fé. E isso a Bíblia permite. Agora, se ele começasse, não vou te dar dinheiro para ir para a igreja. Não quero mais que você fale de Bíblia aqui em casa. Opa! Vou trazer bebida para dentro de casa. Opa! Vou começar a trazer meus amigos aqui para dentro de casa e falar sobre coisas horrendas. Opa! Vou usar droga dentro de casa. Opa! E aí? Como que fica? Como que fica? Esses princípios que o seu cônjuge desigual está trazendo para o seu lar respeitam a sua fé? Respeita os limites bíblicos? Não. Então ali já tem um caso para analisarmos. Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo? Porque eu vejo mulheres às vezes sofrendo. Eu vejo mulheres se submetendo a algo que a Bíblia não permite que ela se submeta. E ela está pecando contra Deus, ou o homem pecando contra Deus, e se submetendo a algo que é proibido na palavra. Não existe submissão cega. Deus não instituiu o casamento para colocar em uma servidão de sofrimento.
O casamento não foi feito para isso. O casamento foi feito como uma instituição de auxílio e de companheirismo. Essa é a instituição de Deus. Agora, certamente existe casamentos feitos em laços pecaminosos. Casamentos que Deus simplesmente entregou às vontades do coração. Mas de que momento algum ele se agrada com aquele casamento. E você precisa analisar isso, irmãos. Todos nós. Olhando para Gênesis 2 é o primeiro passo. É o primeiro passo. O que é auxiliadora idônea? Por que Adão ele estava incompleto? E aí Deus veio em auxílio, tirou uma das suas costelas e fez uma auxiliadora. Ali foi feito o casamento. Você precisa olhar para isso, para entender o que é casamento. Qual é o propósito de Deus com aquilo? O que Deus visava naquela instituição? Você precisa ter todas essas respostas, olhando para Gênesis capítulo 2, irmãos. Então, continuando. No verso 18 de Gênesis 2, encontramos a palavra hebraica neged, ou neged, que é algo correspondente, de acordo, seu homólogo. Como ele, em forma e constituição, disposição e afetos. A mulher é para ter afetos com seu marido, e o homem para ter afetos com a sua mulher. É algo correspondente. Eu trato bem a minha esposa, eu amo a ela, eu cuido dela e ela também cuida de mim. É correspondente. O marido sai para trabalhar, para colocar provisão dentro de casa, o alimento dentro de casa. A mulher, em contrapartida, também está trabalhando dentro de casa, ajudando o marido. Ou até mesmo tendo uma profissão, não tem problema algum. Desde que não negligencie os filhos e entregue eles à mercê. Mas a visão da mulher é caminhar junto com seu marido. Os dois juntos avançarem. Tem isso no seu casamento? Aí você tem que começar. Existe casamento na sua casa? Existe a instituição de Deus na sua casa? Você precisa saber disso. Tá? Totalmente adequada à sua natureza, desejos, para ficar continuamente diante dele, para o resto da vida. Para o resto da vida. Esse auxílio ele é tão completo, ele é tão perfeito quando vindo de Deus, que você não tem necessidade de nem pensar em divórcio. Te corresponde. Te ajuda. Pode ser no ímpio, pastor? Até certo ponto pode. Mas ele tem que saber ler a cartilha, né? Não tem a cartilha da professora? O limite é esse. E ele tem que estar disposto a respeitar esses limites. Então, digamos que quem dita as regras em casa, num casamento misto? Quem dita as regras? O cristão. No que tange a princípios morais, no que tange a agradar a Deus no seu lar, porque não é só na igreja que você tem que buscar agradar a Deus. Você tem que dizer biblicamente quais são os limites. Claro que eu não estou falando para você se rebelar contra o seu marido. Eu estou falando nos princípios cristãos, morais, éticos. E nós temos que ter clareza também sobre isso, irmãos. Tá? Então, olha lá. Familiarmente, para conversar com ele, para estar sempre pronto para apoiá-lo, servir o marido, confortá-lo. Tem mulher que se recusa a lavar a roupa do marido. Se quiser cueca, que você lave no banheiro. O cara trabalha o dia inteiro. Tá certo isso? É desonroso você lavar uma peça de roupa íntima do seu marido? De maneira nenhuma. Ele precisa de ajuda, já que ele está o dia inteiro fora. Ele precisa de auxílio. Custa fazer uma janta para auxiliá-lo, para ajudá-lo? Aí vem filhos e negligencia o marido. E você percebe que em Gênesis 2 não tem filhos aqui ainda. A instituição casamento, o primeiro projeto de Deus é homem e mulher. Marido e mulher. Então o primeiro compromisso da esposa é para com seu marido.
O primeiro compromisso do esposo é para com a sua esposa, a sua mulher. Então assim nós começamos já a trazer luz sobre alguns fatos, tá? Então Gênesis 2:18. Olha lá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Auxílio e correspondência, né? Corresponder. Gênesis 2, agora do 21 ao 24. Então o Senhor Deus fez o homem cair num profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez. Olha quem que fez. A auxiliadora. Olha quem que projetou. Como deveria ser. Deus fez uma mulher e trouxe até ele. Deus é quem traz para os jovens aí. Ó. Deus é quem traz para você. Não é você que sai aí igual... Precisa, né? Parece um cachorro, um animal. Não, aguarda, ora. Deus é que te conhece. Deus sabe da sua... Quem que vai ser a sua correspondente? A minha correspondente está ali, ó, do jeitinho que ela é. Tem que ser uma mulher mais impetuosa, mais firme, porque é justamente o meu pé cansado, ela é o meu chinelo velho. É certinho. Não adianta eu querer pegar a tampa de outra panela e colocar nessa. Não dá certo. Deus me conhece. Então ele me preparou a mulher adequada para mim. E isso é com todos os crentes, irmãos, que aguardam no Senhor e que esperam o casamento adequado. Agora, tem uns que queimam lagarto? O que vocês acham? Que antecipam algo que não era para ser feito? O que você acha? Tem exemplos bíblicos disso? Malaquias, você já leu Malaquias? Os casamentos que foram feitos lá. E Deus fala, pode desfazer tudo e volte para a primeira. Pode desfazer tudo, que esses casamentos não é da minha vontade. Mas fizeram. Quantos anos eles viveram com aquelas mulheres pagãs? Não sei. Tiveram filhos? Tiveram. E Deus fala o quê? Eu não ordenei esses casamentos. Não são casamentos da minha vontade. Isso nos mostra que existem casamentos que são feitos fora da vontade de Deus. Isso não estou querendo dizer que não estão no decreto dele. Mas existe algo dentro da providência divina que nós chamamos de a permissividade de Deus. Que não tem nada a ver com ociosidade. É justamente Deus falar isso que você quer? Então vá. Vá. E ele deixa. E aí se esborracha. E no meio disso vem filhos também. Tá? Então, amados, quem trouxe a mulher a ele? Deus fez e Deus trouxe. Disse então o homem. Aí ele dá aquele brado. Lembra que eu preguei aqui para os irmãos? Aquele grito de alegria. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, olha lá, por essa razão, ali tem algo então instituído. Quando Deus une esse casal, cria-se então ali uma instituição, que é colocada na palavra como por essa razão. Tá? É como se Deus tivesse, está vendo esse padrão que eu criei? Auxiliadora correspondente, estão vendo isto? Então, por isso, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui nós temos algo instituído, que era para ser passado para as próximas gerações. Aqui tem um padrão de como devemos criar nossos filhos, para deixar pai e mãe e se unir à sua esposa. Nós temos que preparar os nossos filhos para deixar, e não ficar com 30, 40 anos morando com os pais. Isso é uma aberração. O filho deve ser preparado para, estou falando de famílias cristãs, tá? Dentro de instituições cristãs. Preparar o filho para assumir famílias, ter outros filhos e ter as suas famílias, que honrem a Deus. Aí entra no assunto da prole, né? A prole santa. Então, primeiro ponto. Quando eu penso em casamento, tudo isso aqui para definir o que é casamento, tá? Então já vimos a questão do auxílio,
de corresponder ao próximo. E agora o primeiro ponto, deixar pai e mãe. O primeiro tem um ponto principal, de ser independente dos pais. Quando você se casa, você não está mais sobre a autoridade dos seus pais, como era antes do casamento. Então esses casamentos, eu já vi vários, viu? Que o pai, a mãe chega e começa a mandar em casa e ordenar, você tem que fazer isso, você tem que fazer... Isso não existe. Isso não existe. A família, quando o homem e a mulher se unem, isso está para uma independência. É uma família que vai confiar em Deus e vai ser governada por Deus, e ali, amados, eles vão ter uma independência. A família do papai e da mamãe é outra família agora. Tá? É outra família. Quem manda lá na casa deles? Aí são eles. Em casa, aqui é eu que mando. O marido fala. Então, deixar pai e mãe. Bom? Quantas vezes, pessoal, vou construir no terreno do meu sogro. Né? O que eu falo? O que você acha que eu falo? Vamos lá. Pastor, surgiu uma oportunidade, eu vou construir. Já aconteceu com você. Tá? Vou construir lá no terreno do meu sogro. Vou morar lá no fundo da casa dele. O que eu falei para você? Não é bom. Não é bom. Porque abre lá de manhã, abre a janela, né? Prepara o café e já vai lá. Vou lá ver como é que tá as coisas. É assim ou não é assim? É bom, não, Paulo? Não é. Não é. Olha lá, ainda tem a irmã, tem a cunhada chata que vai lá ainda, né? Irmãos, deixar pai e mãe, tá? Esse é um dos princípios do casamento, bíblicos. Certo. Pode falar. Vou comentar sobre essa questão. Esqueci quem traz, mas ele fala que essa dependência dos pais ela surge dessa questão dos dois, né? Se manter financeiramente, e também uma independência geográfica. Geográfica, com certeza. Principalmente geográfica. Com certeza, né? Quanto mais longe, melhor, né? Pode falar. Brincadeiras à parte, assim, não é, mas assim, a gente só se dá bem porque nós temos a palavra que governa nossas vidas. Sim. Mas não é o ideal. Não é o ideal. Não é o ideal. Tá? Não é o princípio bíblico. Tá bom? Então, continuando. Você se torna independente e começa a sua própria casa. Você ainda é obrigado a honrar os seus pais, né? A honrá-los. Mas agora você está começando sua própria família. Aí o cara é um mau administrador da sua casa. Por isso que até isso, né? A gente tem que auxiliar os nossos irmãos solteiros que querem casar. Como que está a vida financeira? Porque depois casa, a conta acontece o quê? Cadê os casados aqui? O que acontece com as contas quando casa? Né? E vem filhos, né? O Vitor casou e falou, nossa, você não me falou isso, hein, Isadora? Que você vinha com esse monte de conta junto, né? E veio, né? Veio fiéis, um monte de coisa, né, Isadora? Aí o Vitor tá lá, tem que se virar. Casou? Não quis casar? Se vira, né? Graças a Deus, ele consegue manter tudo. Mas o camarada não se planeja. Vai pela, sabe, o emocionado? Ah, quero casar. Aí casa. Aí não tem condição nenhuma. Aí liga, pai, estou conseguindo pagar a conta. Eu conheço casais, irmãos, que cortaram a energia, cortaram a água. E ligou para o pai, paga a conta minha, que eu não consigo nem tomar um banho quente. Tá certo isso? Isso se torna pecado. E de certa forma, se você analisar friamente, você acha que você está honrando seu pai e sua mãe com esse tipo de responsabilidade? Olha como as coisas elas vão se aprofundando, irmãos. Como que num casamento, o primeiro ponto, deixar pai e mãe, você deve então ter uma questão logística. Você deve ter um planejamento para isso. Não deve ser feito no emocionalismo. Deus vai direcionar para o marido um trabalho, com certeza, uma estabilidade financeira, com certeza, para que ele tenha condições de governar o seu lar. Então esses são os preceitos, esse é o primeiro preceito.
Mas agora você está começando sua própria família. Calvino comenta. Calvino solta umas mãos de vez em quando, né? A soma de todo é que, entre os ofícios relativos à sociedade humana, este é o principal, se referindo ao casamento. E como era o mais sagrado, que um homem deve ceder à sua esposa, se unir, né? Estar junto com ela. Ele amplifica isso por uma comparação, que o marido deve preferir sua esposa ao seu pai. Ah, mas eu gosto tanto do meu pai, não tem como ele vir também para casa, marido? Tem gente que casa e quer levar o pai, a mãe, para dentro do casamento. Não pode. Isso é antibíblico. É outra família. A governança é do marido desta família. E não do seu pai. E não da sua mãe. Tem assuntos que eu falo para minha esposa, eu falo, ó, isso você nem fala para sua mãe. Por quê? Porque são coisas da nossa seara aqui. São coisas da nossa casa. E isso eu resolvo. Ponto final. Agora tem os conselheiros, tem os pais coach, né? Os coach. Né? Que fala até a cor do prato que tem que ser na casa da pessoa. Puxa vida, irmãos. Tá? Então esse é um dos princípios do casamento. E ele amplifica isso por uma comparação, né? A esposa deve ser preferível ao pai. O casamento não dispensa os pais. Isso aqui não é um ensino que está incentivando você a se rebelar contra os seus pais. Ou dispensa outros laços parentescos. Não é para você sumir no mundo e falar, esquece o pai. Não, não é isso. É para que você tenha um entendimento bíblico que a sua casa agora é governada. E que a dele também é. E vocês têm laços, né, que respeitam a governança de cada família. Assim existe um rompimento com os pais para se criar uma família inviolável e indissolúvel. Tá? Porque sabe o que é mais vergonhoso para um pai? Casou, passou certo tempo casada, divorcia e volta para minha casa. Se existe algo mais vergonhoso, é isso, para um pai. Você já pensou preparar seu filho para se casar, para ter um casamento bíblico, né? E aí as igrejas hereges estão fazendo casamentos cada vez piores, porque não tem luz bíblica sobre este assunto. Fazem casamentos através de sonhos, como tem aqui na nossa igreja. Né? Eu sonhei que você casou com fulano e que você teve vários filhos. Pode casar. Aí a pessoa vai lá e casa. Passa um tempo, a pessoa vira um demônio. Vai? E as igrejas estão promovendo esses tipos de casamento. Aonde a pessoa deve ser analisada no que tange a espiritualidade dela. O quanto que ela ama a Deus. O quanto que ela teme ao Senhor. Tanto o marido quanto a esposa. Por isso que aqui nessa igreja eu só faço casamento de pessoas que são da igreja. Porque aí sim eu posso abençoar, claro, à luz da Bíblia, esse casal. Eu posso chegar e falar, não, esse homem é um homem temente a Deus, porque já está aqui tantos anos conosco. Ele tem servido ao Senhor. Ele tem buscado ao Senhor junto conosco. E a menina também. Então por que não? Tem trabalho? Tem condições financeiras? Então por que não? Aí se une. Como também pode, dá uma esperada, hein? Espera, analisa. Será que é ela? Será que é ele? Eu não iria por aí, hein? Cuidado. Então ouça os seus pastores. Ouça, às vezes, os próprios irmãos que dão conselhos, que conhecem aqui as pessoas que estão no nosso meio, tá? E fala para a própria pessoa, você não está pronto. Não falei, Laura? Você não está pronto. Não está pronto. Aguarde, você precisa melhorar em vários aspectos. Porque visamos prole santa, não visamos apenas união. Visamos uma família que glorifica a Deus. E a igreja tenta, em certa medida, auxiliar os membros nisso, né? Aconselhar. Então, portanto, aqueles que por causas leves permitem precipitadamente os divórcios, violam em um único detalhe todas as leis da natureza e as reduzem a nada. Aqueles que se divorciam precipitadamente e sem motivos bíblicos para isso. Tá? Simplesmente porque casou, aí começou a ver a mulher de outra forma, acabou a paixão. Ah, vou embora. Tem embasamento bíblico para isso? Nenhum. Isso é uma violação. Tá? Segundo, se unirá a sua mulher. Então deixará pai e mãe
E o segundo ponto, do verso 18, se unirá ao seu cônjuge. É 18? Não, no 24, a última parte, né? Deixará pai e mãe se unirá à mulher. Então o segundo ponto é esse. Se unir à sua mulher, o seu cônjuge. O segundo ponto diz respeito à natureza complementar da relação entre a esposa e o marido. Eles seguram cada um e ficam juntos. John Gill escreve, Batista, e deve se apegar à sua esposa com um afeto cordial. Respeito. Cuidado. Entendem? Afeto cordial. Cuidando dela. Nutrindo-a. Fisicamente e espiritualmente. E acariciá-la. Proporcionando todas as coisas confortáveis para ela. Se unir à esposa, isso aqui não é só sexo, não, irmão. Isso aqui é tão profundo, esse se unir aqui, ele vai muito além. Muito além. Continuando a viver com ela e não se afastar dela enquanto viverem. Continuar a tratando com respeito, com cuidado, com amor, com honra, tá? Devemos honrar as nossas esposas também, maridos. Terceiro ponto, tornar-se uma só carne. O que significa isso? O terceiro ponto diz respeito à sua mente, especialmente na relação sexual. Aqui entra especificamente. Mas os irmãos estão lembrados da exposição em Gênesis? Por exemplo, vamos voltar lá. Capítulo 4, verso 1. Adão, qual a palavra que eu expus para os irmãos aqui? Conheceu. Esse conhecer aqui não é um ato instintivo. Esse conhecer aqui, ele nunca é empregado na Bíblia para a relação entre animais. Porque até mesmo os animais fazem sexo. Esse conheceu aqui é algo que envolve a mente, envolve a alma, envolve os sentimentos, o ser por inteiro do indivíduo. Então, tornar-se uma só carne é conhecer a sua esposa. Então, olha lá, diz respeito à sua mente, especialmente na relação sexual. Fisicamente, eles são dois, mas espiritualmente eles devem se tornar de uma mente e de uma alma. Conhecer sua esposa. Isso também aponta para a inseparabilidade do homem e da mulher no casamento. Porque é um conhecimento, é uma união para o resto da vida. Para o resto da vida. É uma correspondência. São dois, mas é como se fosse um. O homem sai para trabalhar, o filho faz alguma coisa e a mulher adverte o filho como se fosse um homem advertindo ali. Com os mesmos princípios, com as mesmas bases. Agora acontece muito o quê? Ah, não ouve o que seu pai está falando, não. Opa, conheceu? Se uniu realmente? Olha o que é casamento, irmãos. Casamento é isso. A instituição de Deus é isso. Outra coisa não é. Pode falar. Exato. Ele tem que honrar a mãe. Com certeza. Assim como ele honra o pai, ele tem que honrar a mãe. E se ele tiver, eu vou falar pra ele, se ele levantar a voz pra ela, como se ele estivesse levantando a voz pra mim. Se ele desonrar ela, como se ele estivesse desonrando. Não só ele, ninguém tem direito de gritar com sua esposa. Exatamente. Ninguém tem direito de gritar com a minha esposa. Se gritar com a minha esposa, você virá comigo. Quando eu tenho algum problema para tratar com mulheres casadas, eu chamo o marido e falo, ó, fala com a sua esposa. Sua esposa tem agido assim, assim, assado. E o marido trata com ela em casa. Ele é o sacerdote. Infelizmente, não posso fazer isso com as mulheres com jugo desigual ou mulheres solteiras na igreja. E geralmente dá problema quando tem que tratar com a mulher, como já deu várias vezes. O que esse pastor está se intrometendo aí? Né? Vem para a igreja, se converte então. Aí eu trato com você os assuntos da sua esposa. Então, amados, esse se unir aqui, tornar uma só carne,
Ele é algo de conhecimento, é se tornar um só. Né? Falando sobre filhos, eu falei também para minha esposa um dia, se Deus nos agraciar, tem que ter uma tabela em casa assim, ó. Desrespeitar pai e mãe. O versículo, o embasamento bíblico e o castigo. Né? 3 varadas. Aí vai embaixo. Né? Não cumprir com seus deveres, né, com suas devoções. Embasamento bíblico e castigo. Já deixa a tabela fixada na parede. E você já traz ele lá, tá vendo ali qual que você está enquadrado? Então, abre a Bíblia aí. É isso aqui. Você viu que você está pecando? Sim. Então agora você vai ser castigado por isso. Simples. Fácil. Mas tudo que o pai e a mãe faz, pensando em prole santa, é voltado para a palavra. Não basta você corrigir o seu filho. Você tem que mostrar para ele a transgressão dele. Você tem que mostrar para ele que ele é pecador. Você tem que mostrar para ele que ele necessita de Cristo, à luz da palavra. E não com o seu achismo. Não, o pai viveu isso. Respeita os mais velhos com base na experiência. Que experiência? Sua experiência tem que ser experiência bíblica. Fala, ó, eu já sofri com isso, filho, com base nesse texto aqui, ó. Aí muda tudo, hein? Aí você estabelece absolutos para ele. Aí você traz ele para o temor a Deus. Aí tudo muda. Tá bom? Então, continuando. Eles se tornam um, portanto, não é legal separá-los pelo divórcio. Isto é o que o nosso Senhor disse, baseado em citar Gênesis 2, lá em Mateus 19. Quando os fariseus se achegam a Cristo, tentando pegá-lo, né? Por que Moisés deu carta de divórcio? Né? Qual que é o embasamento dele? Como ele responde a esses homens? Citando Gênesis capítulo 2. Não foi assim desde o princípio. Aí ele fala sobre a instituição do casamento. Então, amados, além disso, e o mais importante para o propósito deste parágrafo, vemos nesta a monogamia do casamento. Havia apenas um Adão e uma Eva desde o início, não múltiplas esposas. O primeiro polígamo foi, como vocês já viram, ó que bom já pregar, né? Providencial, Lameque. É o primeiro polígamo que aparece, né, com 2 esposas lá. A poligamia foi uma violação dessa instituição. O casamento foi monogâmico desde o início. A poligamia foi tolerada por Deus no Antigo Testamento, mas não é sua instituição. Deus deu Eva e deu a fulaninha lá, a Filomena, para Adão? Ele só deu uma. Ele tirou 2 costelas? Não, só tirou uma. Uma mulher. O padrão é monogâmico do casamento. O padrão, como vou bater aqui, é heterossexual. É entre homem e mulher. Esse é o padrão sobre casamento. Tá? Então, além disso, o casamento é entre 2 pessoas do sexo oposto. Havia um Adão e uma Eva. Um macho e uma fêmea. A homossexualidade está em todos os lugares proibida pelas Escrituras. E eu vou trazer depois, no final, uns textos sobre isso. Então existe uma seriedade nesta aliança. É uma instituição séria firmada por Deus. Várias consequências importantes decorrem da identidade do casamento. Os irmãos começam a perceber que se você não tiver uma clareza sobre o que é, você começa a fazer concessões dentro do casamento, justamente por não entender o que é o casamento. Então é importante você definir essas coisas. A união sexual, por exemplo, não constitui casamento, irmãos. Acontece, 2 jovenzinhos lá que o pai deixa namorar, não sei, já falei sobre namoro, aqui é proibido namoro, tá? Já fica claro para todo mundo. É proibido o namoro, porque o namoro não é bíblico. Não existe namoro na Bíblia. É já a promessa, é o laço feito através de alianças trocadas para se casarem. Um compromisso de noivado, como foi com Maria e o pai de Jesus. Tá? Compromisso de noivado. Ah, quero conhecer. Você quer saciar os desejos da sua carne, seu sem vergonha. Você quer saciar os desejos da sua carne. Você vai trabalhar, vai orar, vai se apegar a Deus, vai se preparar para ser pai de família. Aí sim. Namoro, deixa para os ímpios aí fora. Eles fazem isso. Crente, não. Tá? Então, amados, e com que base que eles falam que a união sexual constitui casamento? 1 Coríntios 6,16. Onde Paulo fala que aquele que se une com uma prostituta se torna uma só carne com ela. Mas ele está falando sobre o que no contexto ali? Quem lembra?
Santidade, irmãos. Consagração. Antes ele vem falando sobre alimentos impuros. Aí ele passa a dizer que nova criatura, ela se abstém de certas práticas. Tá? Esse é o contexto de 1 Coríntios 6. Né? 6,16. Isso é insensatez. O casamento é constituído pela aliança matrimonial. De fato, tanto é esse o caso que na Bíblia 2 pessoas foram consideradas casadas perante a lei, mesmo que nunca tivessem vivido juntas. Nos casamentos judeus, a aliança muitas vezes era feita em algum tempo antes do casamento ser consumado. E ainda assim, esse homem e essa mulher já eram considerados casados. Veja Deuteronômio 22. Vou trazer para os irmãos alguns textos aqui. Por essa razão, a fornicação cometida após o noivado, quando a aliança matrimonial já havia sido feita, quando um jovem já estava prometido em casamento, caracterizava o quê? Adultério, apedrejamento e morte. Tá? Textos, 1 Coríntios 6,16, que eles distorcem. Vocês não sabem que aquele que se une com uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Paulo está tratando sobre santidade do crente. Depois você dá uma lida lá no contexto geral de 1 Coríntios, tá? Capítulo 6. Se uma cidade, um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento, noivado, e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. Os dois. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro. E o homem, porque desonrou a mulher de outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Deuteronômio, capítulo 22, versos 23 e 24. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, noivado. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aí o que José quis fazer? Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, essa desonra pública está se referindo ao quê? Deuteronômio. Tá? Pretendia anular o casamento secretamente. Isso aqui é embasamento para quê? O que constitui um casamento? Juramentos. A partir do momento que você já está jurado, que você já se comprometeu, que irá se casar, até mesmo trocou as alianças de noivado, ali já está constituído o casamento. Ali você já fez um juramento. Ali você já se comprometeu com a pessoa. Então, a partir dali não existe mais fornicação, é adultério. É tratado como adultério na igreja. Tá? Olha como é sério. Não é brincadeirinha. Aí namora pra quê? O que a maioria dos casais, né, os casalzinhos aí, os jovenzinhos, que namoram 3, 4 anos e não tem compromisso nenhum de casamento, o que eles fazem? Fornicam. Fornicam. Tá? As cerimônias matrimoniais públicas, em que os votos, juramentos são feitos, os anéis de aliança são trocados, as testemunhas estão presentes e Deus é reconhecido, isto não é uma tradição vazia. Não é uma tradição vazia. O Vitor me chamou no noivado dele. Fomos para uma churrascaria, levou os pais, as autoridades da vida deles, dos dois, e ali eles trocaram alianças. E eu estava lá e oramos, né? Pronto. A partir daquele momento eles já estavam casados. Só que eu falei para ele, ó, segura aí, porque tem que ir lá ainda fazer a cerimônia, né? Mas o juramento já havia sido feito. Tá? É justamente com os votos e juramentos perante Deus, em uma cerimônia em que a aliança matrimonial é concretizada. Então não é o que eu falei sobre, né, os juramentos, quando eu falei de casamento. E vê que a construção da nossa confissão falou sobre juramentos lícitos, depois falou sobre as autoridades, os magistrados civis, e agora fala sobre o casamento. Então tudo tem uma linha lógica sobre isso. Então, amados, não precisa ser na igreja o casamento? Não. Como eu disse, pode ir lá no cartório e perante uma autoridade que está lá, que é quem que instituiu ela, estão lá para aplicar a justiça de quem? De Deus. Então ele mesmo pode reconhecer aquele casamento. Então casamentos apenas no civil são considerados casamentos bíblicos. Tá? Porque existe uma autoridade lá. Claro que é de bom tom, né, um crente querer casar na igreja. É de bom tom. Muito bom tom. Aí faça a cerimônia e até mesmo no meio de um culto, né? Não tem problema nenhum, porque são juramentos e votos.
Essa aliança matrimonial não deve ser regida de maneira frívola, realizada de modo leviano ou ignorada de forma casual. Amásio. Todas as relações sexuais fora de uma aliança matrimonial se caracteriza pecaminosa e uma transgressão, tá? Isso é um ato impenitente. E aí vem a questão do amásio. O que é amasiado? Então vamos definir a palavra amasiado. Quem vive em mancebia, amigada, amante, amásia, concubina, mulher ilegítima, uma pessoa amasiada precisa se arrepender de seu pecado. Chega uma pessoa, um casal aqui. Quero ser membro na igreja. Tá, vocês são batizados? Não. Como que está aí? Essa relação de vocês é o quê? Eu já logo pergunto. Já aconteceu. O Reginaldo mesmo, quando vinha aqui, ele veio... eu falei, e o que é essa relação de vocês aí? Chegou esses dois aqui. Esses dois chegou também, né? Namorando, né? Eu falei, o que é isso aí de vocês aí? Pode, só que não existe não. Aqui não existe isso não. Vocês vão casar? Se vocês falarem para mim que vocês já estão prometidos em casamento, ok. Ah, não tem nem data de casamento. Então vocês estão querendo o quê? Aí vem a questão. Aí geralmente, na maioria dos casos, você pergunta, vocês já fornicaram? Qual que é a resposta? Sim. Engraçado, né? O filme só se repete. Então, para se batizar uma pessoa que está só apenas unida com a outra, pode ser feito o batismo dessa pessoa? Porque ela mora lá junto com ela, se vê todo dia. Estão lá fazendo o quê? Fornicando. Não é casamento. Juntar-se apenas com a pessoa não é casamento. Aí vem as advogadas e falam, mas pastor, a lei diz que é, mas a Bíblia diz que não. Tá? O que Jesus fala para a mulher samaritana em João capítulo 4? Quando ele pergunta, cadê seu marido? O que ela responde? Não tem. E Cristo afirma como que? Pronto. Acabou. Mas ela estava juntada. Dissestes bem. Né? Não é seu marido. Jesus é categórico ali. Né? Categórico. Dissestes bem. Não é teu marido. Mas estava unida já com ele. Tá? E ele chama aquela mulher ao arrependimento. Ele chama. Então, amados, que o matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal, isso está em Hebreus 13:4, seja sem mancha, porque Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. Em outras versões diz impuros, prostituição, imorais, devassos. Todas essas palavras são traduções da mesma palavra pornos. Tá? Relação sexual ilícita, fornicação, sexo fora do casamento. Então uma pessoa que já está morando anos junta e não se casou e quer ser crente, quer realmente fazer parte de uma igreja, precisa ajeitar a sua vida. Precisa casar-se, se arrepender de tudo que ela fez em todos aqueles anos e regularizar a sua situação perante as Escrituras. Porque até que não seja feita votos, até que não se vá num cartório e os dois vão lá e assim, não precisa vir na igreja. Vá no cartório e regularize a sua situação. Faça algo perante um magistrado civil que legalize aquilo. E aí pronto, aí está tudo certo. Tá? O casamento é uma instituição divina. Deus, quando formou o primeiro casal, ele os uniu em uma aliança. O sacerdote foi o próprio Deus. O ministro foi o próprio Deus ali. Essa aliança vem sendo celebrada em todos os tempos por todos os sacerdotes, juízes ou pessoas de autoridade constituída. Então, amados, não venhamos a negligenciar isso. E como já dito, né, a união é monogâmica, então não pode se existir várias esposas, vários maridos, isso é aberração. Tá? Ah, mas Davi teve mais de uma esposa, pastor. Abraão também. Mas Deus se agradou com aquilo? Quantos filhos ímpios surgiram dessas uniões aí? Monogâmicas. Monogâmicas, não, perdão, poligâmicas, né? Jacó até teve um filho que se relacionou com a própria concubina dele. Exatamente. Só uma das consequências. Era pecado. Sempre foi pecado. No Antigo Testamento inteiro, isso sempre foi pecado. Tanto que na prole santa, que eu estou pregando aos irmãos, tem mais de um relacionamento ali. Você vê em Lameque.
Você vê entre os ímpios isso. Tá? Mas olhando para Gênesis 2, é monogâmico. Aquela instituição, aquele é o padrão de Deus. Tá bom? Então, Gênesis 2, 24, olha lá. Por essa razão, o homem deixará o pai e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Mateus 19, Cristo citando o mesmo verso. Tá? Olha lá, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém o separa. Aqui ele está falando com base em casamentos bíblicos. Casamentos instituídos por Deus. Provérbios 2, 16 e 17. Ela, aí eu coloquei entre parênteses, tá? A sabedoria, porque está tratando sobre a sabedoria. Também o livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Aí se casa com uma pervertida, e às vezes dentro da igreja, e essa mulher ao longo do casamento, começa a falar, ai, vamos dar uma aquecida no nosso relacionamento. A mulher pervertida. Aí começa a fomentar, e estamos tratando de pecadores, começa a fomentar a malignidade. Aí surgem essas aberrações que você vê aqui em São Paulo, né? Não sei, no Rio de Janeiro, lá tem um casal que vem do Rio, até casas de swing gospel tem aqui em São Paulo. Imagina como que Deus olha para isso. Que aberração. Tá? Então, temos aí as normas do casamento. O casamento é monogâmico, tá bom? E, claro, não poderia deixar de fora, tem que ser entre heterossexuais, macho e fêmea, então preciso de um slide só para falar sobre isso. Ainda mais hoje em dia, né? A questão da homossexualidade, como está quente agora, nunca passou pela mente dos autores da confissão, pois era óbvio que a Bíblia era contra ela. Então não preciso colocar na confissão algo que a Bíblia já deixa claro, né? Mas acredito que é necessário hoje sim. Tá bom? Isso é visto, entre outras coisas, do fato que ambos os testamentos o condenam. O casamento é uma aliança ao longo da vida entre um homem e uma mulher, onde Deus é testemunha. Tá? Aí eu trouxe os textos, tá? Para assustar os irmãos. Levítico 18, verso 22, e também no capítulo 20, verso 13. Está tudo junto aqui. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Isso aqui é Deus que fala, tá? Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticam um ato, mais uma vez, repugnante. O que é algo repugnante para você? Sabe aquilo? Não, tira isso perto de mim, tira isso perto de mim. Isso é repugnante, nojento. Nojento. É nojento. Tá? Terão que ser executados. Olha como Deus trata a homossexualidade. Terão que ser executados, pois merecem a morte. E você pensa, isso aí é no Antigo Testamento, pastor. Romanos 1, verso 26 e 27. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. É só no Antigo Testamento? É legal que ele coloca ali os adúlteros na mesma classe. Sim. Passivo ou ativo. Porque é capaz de chegar, não, eu sou só passivo. O problema é seu. Você está enquadrado aqui também. Você receberá o castigo de Deus, se arrependa. Você está sobre a ira dele. Tá? E chegamos no segundo parágrafo, né, onde vai tratar ainda mais sobre o propósito do casamento. Tá bom? Então esse primeiro parágrafo é apenas para situar os irmãos, né, no que realmente significa o casamento. Tá? E a base predominante é Gênesis capítulo 2. Tá? Então que os irmãos meditem sobre isso, né, encontrem respostas bíblicas neste texto, porque ali tem a instituição de Deus. E é com base nisso que a nossa confissão vai discorrer. Tá? Então, existem algumas regras, monogâmico, entre homem e mulher. Tá?
deve ter esse auxílio, esse companheirismo, esse amor, esse cuidado, tá bom? Fora isso, não é casamento. Ah, mas pastor, é tão legal meu marido, mas não é. Não é. Se está fora dos padrões bíblicos de Deus, não é casamento. Casamento é aquilo, tá bom? Deus abençoe os irmãos.